E a polícia também de São Paulo, ela teve o caso Blitzbach, que tinha muita gente envolvida da polícia também, né? Assim, eu não sei o que Tarcísio... eu não sei o quanto vai pegar isso pro Tarcísio em âmbito nacional quando ele tentar ser candidato à presidência, que ele é, né? O natural candidato aí à presidência nesse ponto. Mas a polícia de São Paulo, ela vem sofrendo várias pancadas nesses últimos tempos aí, né? O caso Blitzbach, por exemplo, foi uma pancada que a polícia recebeu. Ao mesmo tempo que a polícia apurou isso, né? A quantidade de policiais envolvidos nesse caso do empresário e policial civil foi absurdo. Não, é um absurdo, porque você tem ali policiais da ativa na execução, né? A gente encontrou ali a Polícia Federal investigando policiais da Polícia Civil, na execução policiais militares, policiais civis ali numa extorsão em cima do próprio... Rolex, sítio. Do delator. Desmantelou uma rede gigantesca que estava acontecendo ali, que tinha conexão, alguns, direta ali com o próprio PCC, né? Sim, direto. Na verdade, a gente está tentando entender ainda isso, né? Eu conversei com o advogado dos 3 caras, né? Do Denis, do Juan e do Fernando Genauro, que seria o motorista, supostamente o motorista, e os 2 executores do Blitzbach. Isso. Ele nega veementemente, obviamente, né? Ele tá fazendo a defesa, tudo. Mas assim, seriam 3 policiais. Seria tipo uma viatura de polícia mesmo. Se confirmar, 3 policiais dentro de um carro. Sim, mas são policiais a serviço do crime. Do crime. E aí, eu acho que é uma coisa que a gente precisa também explicar aqui para as pessoas, que hoje se encerrou, né, o inquérito do Gritzbach. São mais de 400 páginas, e ali a polícia, ela vai indicar, né, qual é a linha, né, do crime, quem são os mandantes, quem são os executores, e ali os executores são esses PMs que já estão presos, e infelizmente PMs da ativa, isso é muito triste pra gente aqui que mora em São Paulo, com principalmente. Certeza. Aí os mandantes, ela coloca ali, né, Cigarreira, o Didi o Cigarreira e o Cauê. E aí a gente também tem que entender que, pelas informações que eu recebi, o Cigarreira, ele não é batizado do PCC. Não. Ele é fornecedor de armas. Ele é um articulador, inclusive ele fornece para o Comando Vermelho. Para todos eles. Então, de novo, porque quando a gente... Aí, esse crime é um crime de vingança, que está ligado ao crime do Cara Preta, do Anselmo, que também não era um batizado do PCC, ele fabricava, pelas informações que a gente recebeu, a melhor cocaína, ele tinha o melhor químico, né? Então ele fabricava a melhor droga que o Brasil já teve, assim. E ele também fornecia para quem comprasse a droga dele, né? Então, qualquer um, ele vendia ali a droga. E aí, se a gente for andando mais para trás, a gente vai chegar em GG do Mangue, né? Porque, tipo assim, eu acho que isso é mais uma prova, e eu acho que a gente precisa levar isso muito a sério, do período que a organização daqui de São Paulo vem vivendo, né? Que é o período de infiltração, que a gente chama. Essas organizações, elas têm várias fases. A primeira fase sempre é uma fase de fundação, que essa organização ela é bastante violenta. Porque ela tem que cravar um mito da violência, né? Então ela precisa ser bastante violenta para o cara, depois de 15 anos de organização, ele falar: se eu mexer com esse grupo, eu vou ter um final muito horrível. Então geralmente os fundadores são muito violentos. Depois vem uma estabilização e expansão, que a gente chama, que é quando se expande e começa a ficar poderosa. E aí a gente tem o período de infiltração. Este é o momento mais perigoso, porque é o momento que estão se infiltrando em instituições e em pessoas que geralmente a justiça não prende. Sim. Doleiro. A máfia político. Não fez isso também? Sim, a máfia hoje ela não consegue ser combatida mais, ela não consegue ser mais cessada, exatamente porque ela está infiltrada em tudo. Ela vira uma energia dentro de uma corrente. Eles estão nas bets. Eles estão de gasolina, em esquema. Contrabando. Eles estão em esquema que é chocante desses bancos digitais. Olha a quantidade de pessoas que foram presas em várias operações. Licitação pública, brother. Puxa. Mas é lógico que o grande negócio deles ainda é o tráfico internacional
de drogas. É porque dá muito dinheiro, né? Você pega 1 quilo de pó, R$ 1.000, $1.000 na Bolívia, você vende na porta da Bélgica $50 mil, cara. E é inclusive isso que o Vinícius Gritzbach começou a fazer para ter algum contato ali com o PCC. O primeiro contato dele foi esse, exatamente para lavar esse dinheiro de substâncias ilícitas, que na época foi ali entre 2012 e 2013, quando ele teve esse primeiro contato. Até então ele era um empresário, corretor de imóveis de empreendimentos de alto escalão ali, do Tatuapé. E ele tinha uma carteira de clientes muito grande, dizem que ele era um ótimo vendedor. E em algum momento, ali entre 2012 e 2013, ele conheceu Anselmo, conhecido como Cara Preta, Django, que é o Cláudio Marcos de Almeida, que também alegadamente seria do alto escalão do PCC, e ele começou a fazer alguns serviços ali para ajudar a lavar dinheiro com a venda de imóveis, usando o nome de Laranjas. Então, com essa venda, um comprava, transferia para a conta do outro, colocava no nome de um, o outro pagava. Com essa venda e compra de imóveis, ele conseguia lavar dinheiro. Primeiro, ele lavou cerca de 30 milhões de reais em apartamentos. Depois, ele começou a estudar bitcoins. E aí, ele falou para o Cara Preta, bom, agora eu consigo investir dinheiro e bitcoins é muito confiável, enfim. Eles criaram uma certa relação de amizade. E com isso, o Cara Preta deu a ele 200 milhões de reais para ele investir em bitcoins, que foi o que começou a briga aí de Vinícius Gritzbach com o PCC, ou então alguns integrantes ali do alto escalão do PCC, porque esse dinheiro provavelmente não era só do Anselmo, do Cara Preta, tinha mais pessoas que eram donas desse dinheiro. 100% do Anselmo Cara Preta. Era todo dele? 200 milhões? Ele era... O Anselmo tinha muito dinheiro, gente. Milhões. E Gritzbach não fez isso sozinho. Gritzbach tinha um sócio que se chamava Pablo. Numa das operações, onde as vítimas eram bancos, Pablo devolveu 500 milhões de reais. O Pablo ele é especialista no Bitcoin, mas na verdade, ele é o cara dos criptoativos. Isso é um caso muito complexo. Nós ficaríamos aqui horas para desvendar esse caso aqui, explicar, porque são processos completamente intrincados. Essa história não é só do Gritzbach, tem muita gente envolvida. Sim, porque nessa altura já estavam ocorrendo algumas mortes, execuções ali dentro próprio do PCC, já estava ocorrendo algumas brigas, enfim. Mas onde eu queria chegar é que houve uma briga entre Anselmo, Cara Preta, e Vinícius Gritzbach por causa desse dinheiro. Porque o Cara Preta estava pedindo esse dinheiro de volta. O Gritzbach estava enrolando para dar esse dinheiro, supostamente esse dinheiro desapareceu nas mãos do Gritzbach, e com isso, né, coincidência ou não, o Cara Preta, junto com o seu motorista, conhecido como Sem Sangue, foram executados ali na região do Tatuapé. Depois disso, já estava ocorrendo uma guerra, já tinham ocorrido diversas execuções, mas depois disso passou a ter ali um grande problema entre eles, onde tiveram várias vinganças, inclusive o homem que tirou a vida do Cara Preta e do Sem Sangue também foi encontrado morto e com um recado dentro da boca. Ele foi morto. Deixa eu ver se eu até peguei o recado que foi encontrado dentro da boca dele, que seria o Noé Shaun. O Noé Shaun. Ele foi morto e a cabeça dele foi deixada na mesma praça em que o Cara Preta e o Sem Sangue foram mortos. E dentro da boca dele tinha a seguinte mensagem: esse pilantra foi cobrado em cima da covardia que ele fez em cima dos nossos irmãos Anselmo e Sem Sangue. Depois disso, o Gritzbach, ele é preso. Outras pessoas, aliás, antes disso, ele acaba sendo levado para uma espécie de tribunal do crime, onde estavam o Rafael Maeda Pires, conhecido como Japa, Danilo Lima de Oliveira, o Tripa, Cláudio Marcos de Almeida, Django. E aí tem duas versões para isso, como ele conseguiu sair vivo desse tribunal do crime que aconteceu em janeiro de 2022. A primeira versão é que ele teria entregado uma chave eletrônica com 27 milhões de reais ali dentro de criptomoeda para o Django e assim conseguiu comprar sua absolvição. Ou então eles teriam absolvido o Gritzbach por ele conseguir provar que não tinha relação com o homicídio do Cara Preta e do Sem Sangue. Depois da absolvição,
dele, ele realmente saiu com vida desse tribunal do crime, o Django foi encontrado enforcado embaixo do viaduto da Vila Matilde no mesmo mês. E hoje a Polícia Federal acredita que ele foi morto exatamente por ter absolvido o Gritzba. E depois o Japa também foi morto. Eles tentaram simular que ele tinha tirado a própria vida, mas a polícia provou que não, que ele havia sido morto. Foi encontrado dentro do carro 4 meses depois. Então, assim, 2022 foi um ano que muita coisa aconteceu. E depois, né, recentemente, em novembro do ano passado, o Gritzba teve a vida tirada, mas realmente é uma rede gigantesca. Quando eu comecei a pesquisar esse caso, são tantos nomes envolvidos, e aí o Gritzba, ele acaba sendo preso de envolvimento por esse homicídio em junho de 2023, e ele entra ali numa delação premiada. Ele aceita fazer a delação premiada e ele começa a entregar todo o esquema que ele tinha conhecimento do PCC e também de delegado, do delegado Fábio Baena, né, que está sendo acusado hoje, e do investigador Eduardo Monteiro e mais inúmeros outros policiais envolvidos, pedindo propina para arquivar investigações de morte de membros do PCC.